Ele sempre me olhava como se eu fosse invisível, e cada pequena ação minha parecia irritá-lo. Me proibiu de usar o carro do casal, controlava minhas decisões e menosprezava minhas ideias. Por anos, aprendi a guardar minhas lágrimas, a sorrir mesmo sentindo dor. Mas algo mudou naquele dia. Uma força silenciosa começou a crescer dentro de mim, uma coragem que ele jamais esperaria. E quando finalmente decidi agir, a vida nos pregou uma reviravolta que nem o tempo poderia apagar. Esta é a história de como o desprezo se transformou em arrependimento e de como eu descobri meu próprio poder. Se essa história te emocionou, não esquece de seguir o podcast Caminhos Marcantes. Toda semana, novas histórias reais que inspiram, tocam e transformam vidas. E lá no YouTube, o canal Caminhos Marcantes te espera com vídeos cheios de alma e sentimento. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. Minha vida sempre foi marcada pelo amor, mas também pelo desprezo silencioso. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, pele clara, cabelo castanho ondulado, olhos que aprendiam a esconder cada tristeza. Gustavo, meu marido, 36 anos, alto, cabelo preto curto, olhos penetrantes e frios. Parecia sempre distante, como se eu fosse apenas uma sombra em sua vida perfeita. Ele controlava tudo. Minhas decisões, meu tempo e até o carro que dividíamos. Cada recusa, cada olhar desdenhoso me cortava por dentro. Mas eu permanecia calma, guardando minhas lágrimas para momentos privados. Por anos, aprendi a observar cada gesto, a calcular cada movimento, e algo crescia em mim. Uma força que ele jamais poderia controlar. Eu sabia que dependia dele financeiramente, mas minha liberdade estava guardada em segredo, esperando o momento certo. Cada manhã começava com o mesmo ritual silencioso de desprezo. Gustavo levantava antes de mim, já no modo de controle, verificando cada detalhe da casa, o carro, meu semblante. Eu me mantinha discreta, arrumando o café, passando pelo corredor com a consciência de que qualquer olhar meu poderia ser interpretado como desafio. Era como viver dentro de uma bolha invisível, onde cada gesto era medido, cada palavra cuidadosamente pensada. Ele me expulsava de pequenas liberdades, como se eu fosse incapaz de tomar qualquer decisão. E naquele dia, quando me proibiu de usar o carro do casal, senti uma pontada de humilhação que atravessou meu peito, silenciosa, mas devastadora, até que percebi algo. Aquele desprezo diário, embora doloroso, estava alimentando uma força que ele jamais imaginaria. Eu aprendi a me calar, mas minha mente não descansava. Planejava, observava, calculava cada pequena oportunidade de me libertar, mesmo que ainda não soubesse como. O clima da casa parecia refletir o que acontecia entre nós. A sala, iluminada apenas pela luz morna do fim de tarde, projetava sombras longas sobre as paredes brancas. Cada objeto parecia maior do que deveria ser. Cada detalhe lembrava-me da presença constante dele. Gustavo movia-se pelo ambiente com arrogância, ignorando minha existência ou comentando de forma desdenhosa sobre minhas escolhas. Eu sentia o coração apertar, mas não deixava transparecer. Aprendi a sorrir mesmo sentindo dor, a falar apenas quando necessário, a ouvir cada palavra como se fossem lâminas invisíveis. Mesmo assim, dentro de mim, algo começava a crescer, silencioso e constante, lembrando-me de que a paciência, quando bem usada, pode ser uma arma silenciosa, e que ele jamais desconfiaria do que eu estava preparando. Havia momentos em que pequenas atitudes dele se tornavam insuportáveis. Um comentário, uma correção, uma ordem silenciosa, tudo me deixava à beira da explosão. E, no entanto, eu aprendia a usar cada desprezo a meu favor, registrando mentalmente cada gesto, cada palavra. Ele nunca imaginaria que eu notava, que compreendia o padrão de sua arrogância e que silenciosamente estava arquitetando uma forma de virar o jogo. E ainda assim, naquele dia, quando suas palavras cortaram minha autonomia ao dizer que não podia usar o carro, algo dentro de mim se transformou. Não era revolta imediata, era percepção. Percebi que anos de controle, arrogância e desprezo poderiam ser revertidos se eu tivesse paciência e estratégia. Era o início de um plano silencioso, invisível aos olhos dele, mas pulsante dentro do meu coração. Enquanto ele saía para o trabalho, com o carro batendo suavemente na garagem e o eco do motor desaparecendo pelo bairro, fiquei sozinha com meus pensamentos. A casa, de repente,
Parecia maior e mais fria, mas também parecia esperar por algo, como se estivesse conspirando a meu favor. Comecei a percorrer cada cômodo, cada canto, buscando pequenas lembranças de liberdade, pequenos detalhes que eu poderia usar no futuro. Cada ação de Gustavo se transformava em aprendizado. A arrogância dele, o desprezo constante, cada palavra dita com desprezo, tudo servia como combustível para minha paciência estratégica. E naquele instante, uma pergunta surgia na minha mente, quase sussurrada. Até quando vou esperar para mostrar a verdade sobre mim mesma? Na cozinha, entre panelas e a luz que entrava pela janela, me peguei sorrindo discretamente, quase imperceptível, imaginando cenários em que eu tivesse liberdade completa, onde minhas decisões não precisassem passar por ele. Ele achava que me controlava financeiramente, emocionalmente e socialmente. Mas eu guardava segredo que ele jamais suspeitaria. Uma herança. Recursos que, se revelados, poderiam mudar completamente a dinâmica entre nós. A ideia não me deu poder imediato, mas trouxe uma sensação de esperança e justiça silenciosa. Eu aprendi a esperar, porque sabia que a paciência, quando aliada à oportunidade certa, poderia ser mais devastadora que qualquer confronto imediato. E ainda assim, uma dúvida crescia. Será que ele sentiria o impacto de minha liberdade quando finalmente a conquistasse? Cada noite era um reflexo do dia, mas mais silenciosa. Gustavo descansava alheio à tempestade que se formava dentro de mim, confiante de que seu controle era absoluto. Eu observava sua rotina, seus pequenos hábitos, cada detalhe que mostrava arrogância e desprezo, e guardava. Guardava com atenção cada momento em que ele me subestimava, cada gesto que ele achava banal, cada ordem que ele achava justa. E eu sabia, silenciosamente, que o dia chegaria em que todo o desprezo seria revelado como futilidade diante do poder que eu carregava, e ele perceberia tarde demais que subestimou alguém que sempre soube se manter firme por dentro. Ao preparar o jantar naquela noite, senti uma mistura de medo e satisfação. Medo do que ele poderia pensar se algum dia descobrisse que eu tinha meios próprios, que minha vida não dependia apenas dele, mas também uma satisfação silenciosa, sabendo que cada ação dele, cada palavra desdenhosa, apenas fortalecia minha determinação. Comecei a planejar pequenas decisões, discretas, que indicariam mudanças sutis, sinais de independência que ele não saberia interpretar de imediato. Cada detalhe era pensado. Gestos, respostas, até a forma como eu olhava para ele. Ele pensava que me controlava, mas na verdade estava alimentando a própria surpresa futura. No quarto, antes de dormir, olhei para as paredes e recordei os anos em que aprendi a suportar o desprezo sem reagir, a sorrir sem sentir alegria, a obedecer sem questionar. Mas agora, algo diferente crescia dentro de mim. Não era mais dor, era paciência estratégica. Eu percebia cada momento de arrogância dele, cada desprezo sutil, e entendia que aquele acúmulo de pequenos erros criava uma oportunidade única. A sensação de que eu poderia, silenciosamente, virar o jogo era intensa, quase palpável. E uma pergunta se repetia na minha mente. Ele realmente percebe o que perdeu ao longo desses anos? A noite avançava, e a casa estava mergulhada em silêncio. O único som era o tic-tac do relógio, e meu próprio respirar, calculando cada passo que eu tomaria. Eu sabia que não seria um confronto imediato, que precisaria esperar o momento certo. Mas também sabia que cada gesto dele, cada controle, cada desprezo, tornava o impacto futuro ainda maior. A paciência se tornava minha aliada mais poderosa, e a esperança de um dia mostrar minha própria força era cada vez mais real. Até que, naquele silêncio, senti que o primeiro movimento estava prestes a acontecer. Antes de apagar a luz, ainda pensei na ironia de tudo. Ele, orgulhoso e arrogante, achando que dominava a minha vida. Eu, silenciosa e subestimada, já planejando a virada que transformaria tudo. E naquele instante, senti a primeira fagulha de liberdade verdadeira. Um dia, ele veria que o desprezo não poderia apagar minha força, e que cada ato de arrogância seria recompensado com o choque da minha independência. Eu fechava os olhos e repetia para mim mesma: o dia vai chegar, e ele nunca mais será o mesmo. A manhã seguinte trouxe uma calma enganosa, como se nada tivesse mudado, mas dentro de mim, algo já começava a se mover. Observava Gustavo organizar seus papéis,
e revisar os compromissos do dia, confiante de que ainda controlava cada detalhe da nossa vida. Eu, por outro lado, sentia a força silenciosa da paciência, a certeza de que cada gesto dele se tornava combustível para minhas pequenas vitórias. Comecei a agir com sutileza, um telefonema discreto para a agência da minha herança, uma visita rápida a um corretor de imóveis. Gestos que pareciam banais, mas que aos poucos construíam minha independência. Ele nunca suspeitaria. Achava que minha vida ainda girava em torno de suas regras. E eu sorria por dentro, sabendo que cada pequeno passo me aproximava da liberdade que ele acreditava ter roubado de mim. No café da manhã, seus olhos penetrantes me observavam como se tentasse adivinhar meus pensamentos, mas não percebiam nada. Cada palavra dele, cada comentário sobre minhas escolhas, era como uma lâmina invisível tentando me cortar, mas eu aprendia a desviar com elegância. Pensava nas propriedades que minha avó me deixara, nos investimentos e ações que ele jamais desconfiaria. Guardar esse segredo era quase como um jogo. Cada desprezo dele alimentava minha força silenciosa. Será que ele percebe que algo está mudando? Como ele reagiria se soubesse do meu segredo? Será que algum dia ele reconheceria minha força sem perceber o quanto me subestimou? Enquanto ele saía para o trabalho, sua arrogância preenchia a casa, mas eu permanecia calma. Aproveitava cada segundo de solidão para planejar pequenas decisões, uma reserva em meu nome, ligações discretas, pesquisas silenciosas sobre a valorização de cada bem herdado. Tudo era feito sem pressa, mas com precisão. Cada gesto de independência que eu ensaiava, mesmo que invisível a ele, era um teste da minha força. Será que ele notaria minha mudança antes da grande revelação? No meio do dia, recebi uma ligação inesperada do banco, informando sobre uma atualização em uma das propriedades herdadas. Meu coração acelerou, não pela notícia em si, mas pela sensação de que estava, finalmente, conectando os pontos do meu plano. Cada detalhe contava, o timing perfeito, o silêncio absoluto sobre minhas ações e a certeza de que Gustavo jamais imaginaria a magnitude do que eu estava construindo. Pequenos choques de liberdade começavam a surgir, ainda que invisíveis a ele, e eu sentia a satisfação silenciosa de quem finalmente está no controle de seu próprio destino. À tarde, enquanto preparava alguns documentos, notei a frustração dele ao perceber que eu havia reorganizado alguns objetos da casa sem sua autorização. Ele tentou disfarçar, mas a irritação era visível, e meu coração apertou de leve. Não por medo, mas por antecipação do impacto futuro. Ele percebe que algo está diferente. Será que percebe o início da minha força real? Quando tudo isso explodirá em sua cara? Eu não precisava confrontá-lo diretamente ainda. O silêncio e a sutileza eram minhas armas mais poderosas. Mais tarde, enquanto a noite caía, organizei uma visita rápida à concessionária, apenas para sentir a possibilidade de algo que parecia impossível. Um carro 0 km comprado por mim, sem depender de Gustavo. A ideia me enchia de adrenalina silenciosa. Ele jamais esperaria, achando que minha vida financeira ainda estava sob seu controle absoluto. Como ele reagiria se visse minha independência? Será que perceberá que subestimou minha capacidade? O choque será suficiente para quebrar sua arrogância? Eu sabia que ainda era só o começo, mas a sensação de poder já me preenchia. Quando Gustavo retornou, notei sua atenção desviada para o menor detalhe. A casa organizada de forma diferente, alguns papéis meus rearranjados sem que ele pedisse. Seu olhar buscava pistas. Tentava decifrar algo que não existia, ao menos não para ele. Dentro de mim, a emoção era mista. Satisfação silenciosa, antecipação e a certeza de que cada pequena ação estava construindo a base da grande reviravolta que ele jamais suspeitaria. Pequenos choques. Tudo convergia para o momento certo, e eu sentia meu coração bater mais forte. Enquanto preparava o jantar, refleti sobre como cada pequeno gesto do dia tinha seu propósito. Nada era por acaso. Cada atitude, cada ligação, cada visita secreta ao banco e à concessionária fazia parte de um plano maior. Ele vai perceber quando for tarde demais? Será que conseguirei manter minha calma até o momento certo? Como ele lidará com a verdade? Eu sorria discretamente, sabendo que, no fundo, cada desprezo dele me aproximava do ponto de virada que transformaria tudo. A noite avançava e a casa mergulhava no silêncio, exceto pelo som da minha própria respiração e do leve vento que entrava pela janela. Eu sentia que estava finalmente no controle do meu destino, mesmo que ele ainda não percebesse.
Cada pequeno passo de independência, cada choque silencioso, criava um efeito cumulativo que tornaria inevitável o momento em que ele descobriria a verdade. A antecipação crescia, silenciosa e irresistível, enchendo meu coração de esperança e força. Antes de dormir, ainda revisei mentalmente cada movimento do dia, cada pequeno gesto que poderia sinalizar minha mudança, sem revelar minha força total. Gustavo, alheio, dormia tranquilo, achando que seu controle era absoluto, enquanto eu sentia a tensão elétrica de quem sabe que o momento certo se aproxima. Quando ele verá que eu não dependo dele, será que sentirá o impacto de anos de arrogância e desprezo? E eu, estarei preparada para mostrar minha verdadeira força? Cada dúvida era apenas combustível para o que viria a seguir. O dia amanheceu com uma sensação elétrica no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Eu acordei com o coração acelerado, não de medo, mas de expectativa, segurando um segredo que mudaria tudo. O carro novo, 0 quilômetros, estava estacionado discretamente na garagem da minha mãe, aguardando apenas o momento certo de ser apresentado. Gustavo, como sempre, saiu de casa confiante, sem imaginar que aquele silêncio aparente escondia planos silenciosos que ele jamais suspeitaria. Enquanto ele se afastava, minha mente revisava cada detalhe do plano. Como revelaria minha independência sem perder a calma? Como observaria sua reação sem deixar escapar meu sorriso interior? A ansiedade e a excitação se misturavam, e eu percebia que aquele dia seria inesquecível, tanto para mim quanto para ele. Quando ele voltou para o almoço, notei imediatamente a curiosidade em seus olhos. Algo estava diferente, embora ele ainda tentasse manter sua postura arrogante. Ele percebeu alguma coisa, ou ainda está confiante em seu controle? Mantive a calma, servindo a comida com naturalidade. Cada gesto calculado, cada sorriso discreto, como se nada estivesse acontecendo. E então, decidi agir. Peguei as chaves do carro, aquelas que ele jamais imaginaria estarem em minhas mãos, e disse com leveza: "Hoje vou sair dirigindo sozinha." Seus olhos se arregalaram, e por um instante, o mundo pareceu parar. Ele tentou disfarçar, mas a incredulidade era evidente, e eu senti a satisfação silenciosa de quem finalmente está um passo à frente. Ele se aproximou, confuso e indignado. "Como você não trabalha, depende de mim. Como pode ter um carro novo?" Aquela pergunta, carregada de arrogância e surpresa, só confirmou que cada movimento meu havia sido perfeito. Será que ele percebe a dimensão do que estou prestes a revelar? Mantive o tom sereno e confiante. "Há coisas que você nunca quis entender sobre mim, Gustavo. Coisas que não precisam passar pelo seu controle." O choque dele era palpável, e eu sentia a tensão crescendo entre nós. Cada palavra carregada de peso, cada olhar carregado de surpresa e incredulidade. Enquanto ele tentava compreender, resolvi revelar o segredo maior. "Tenho uma herança da minha avó, Gustavo. Propriedades, ações, investimentos, tudo que você achava que dependia exclusivamente de mim, na verdade, já existia sem precisar do seu aval." A reação dele foi instantânea. Olhos arregalados, mãos trêmulas, a postura arrogante se desfazendo diante da magnitude da revelação. O chão emocional dele parecia desaparecer. Ele percebeu agora que me subestimou por anos? Será que alguma desculpa seria suficiente para reparar o que fez? Cada segundo parecia durar uma eternidade, e eu me mantinha firme, observando sua transformação silenciosa. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Enquanto falava, percebi que cada palavra aumentava o impacto emocional da situação, e que minha história não só o abalaria, mas também envolvia cada espectador que acompanhasse minha jornada. A tensão se intensificou quando Gustavo tentou argumentar, explicar, justificar, mas cada palavra sua soava vazia diante da revelação da herança. Ele percebeu, finalmente, que não apenas subestimou minha força, mas que seu desprezo diário agora se voltava contra ele. Eu, por outro lado, sentia um misto de alívio e poder. Anos de silêncio, dor e paciência culminavam naquele instante perfeito, e nada poderia apagar a sensação de justiça silenciosa. Será que ele conseguirá se redimir? Ou já é tarde demais para tentar mudar algo? Enquanto ele se afastava para processar o impacto, decidi dirigir o carro pela primeira vez. O som do motor, a sensação de liberdade, cada curva e cada detalhe, reforçavam o que ele ainda não conseguia aceitar. Eu não dependia dele. Eu estava livre. Pequenos choques emocionais se acumulavam,
Ele finalmente entendeu que me subestimou por anos. Será que sentirá a dor do próprio desprezo agora? Cada instante era uma mistura de tensão, satisfação silenciosa e antecipação do que ainda viria. Naquela tarde, a atmosfera em casa mudou completamente. Gustavo andava de um lado para o outro, confuso, absorvendo a magnitude da revelação. Cada gesto dele parecia um pedido silencioso de desculpas que eu não estava pronta para oferecer. Eu observava cada movimento, cada expressão, sentindo o poder da paciência transformando anos de desprezo em reconhecimento tardio. Será que ele aprendeu a lição? Ou ainda tentará recuperar controle sobre algo que não pertence mais a ele? Ao cair da noite, eu finalmente sentei no sofá, refletindo sobre o impacto do dia. Cada pequeno passo que tomei ao longo de meses e anos culminou naquele instante. E a sensação era quase palpável. Liberdade, justiça silenciosa e a confirmação de que minha força nunca deveria ser subestimada. Ele entende agora que não pode mais controlar minha vida? Será que algum arrependimento mudará algo? Cada pensamento me fortalecia, preparando-me para a próxima fase da história. Antes de apagar a luz, percebi que Gustavo ainda estava sentado sozinho, processando cada detalhe. O silêncio era pesado, mas ao mesmo tempo revelador. Finalmente, o desprezo tinha encontrado uma barreira intransponível. Eu sabia que o impacto daquele dia reverberaria por anos, e que cada escolha que fiz, silenciosa, estratégica e paciente, seria lembrada. Será que ele jamais voltará a me subestimar? E eu conseguirei manter meu controle e independência daqui para frente? O dia amanheceu pesado, carregado de uma tensão que parecia pairar sobre a casa. Gustavo entrou na sala com um olhar diferente, confuso, quase perdido, como se percebesse pela primeira vez que cada gesto de desprezo havia deixado marcas profundas. Eu, por outro lado, mantinha a serenidade de quem finalmente conquistou liberdade. Cada detalhe de minha postura, cada pequena ação que ele observava, reforçava o contraste. O homem que acreditava controlar minha vida, agora se via impotente diante da minha força. Será que ele percebeu o tamanho do erro que cometeu? Será que há algum caminho de volta para ele? Enquanto tomávamos café, ele tentava disfarçar a frustração, mas cada palavra soava forçada, cada gesto transbordava culpa e arrependimento. Eu mantinha a calma, respondendo com neutralidade, observando o efeito de cada pequeno choque que minhas atitudes causavam. Ele vai admitir a própria arrogância ou continuará tentando disfarçar? Será que alguma justificativa será suficiente para ele? Enquanto ele falava, percebi a hesitação em suas palavras. Aquela insegurança era o reflexo de anos de desprezo, agora convertido em reconhecimento tardio. Naquela tarde, ele tentou conversar sobre minhas ações, mas tudo soava vazio diante da revelação da herança e do carro novo. Eu não precisava falar muito. Meu olhar e postura diziam mais do que qualquer palavra poderia transmitir. Cada gesto silencioso era uma declaração de independência. Pequenos choques. Ele percebeu que subestimou minha paciência por anos? Será que finalmente entendeu que o controle que acreditava ter era ilusório? Eu me sentia mais forte do que nunca, observando cada reação dele, percebendo o medo silencioso de quem finalmente se dá conta do próprio erro. Quando decidi sair com o carro, senti o prazer silencioso da liberdade. Ele ficou parado na porta, observando, incapaz de impedir meu gesto. Será que ele entende que não há mais limites para minha independência? Será que ele consegue admitir que cada desprezo foi uma oportunidade perdida? O vento batendo no rosto, o som do motor, a sensação de autonomia plena, tudo reforçava a diferença entre nós. O poder silencioso que eu agora carregava. Mais tarde, Gustavo se aproximou, tentando uma explicação. Um pedido de desculpas que soava mais como um reflexo tardio do arrependimento do que algo genuíno. Eu ouvi, mas mantive a postura firme, deixando que ele percebesse que não bastaria apenas palavras. Será que ele percebe que o tempo perdido não volta? Será que alguma ação dele agora terá efeito sobre mim? Cada tentativa dele de retomar controle era apenas mais uma prova de que eu nunca mais seria subestimada. Durante a noite, revisitei mentalmente cada ação que tomei nos últimos dias. O planejamento silencioso, a paciência estratégica, a compra do carro, a revelação da herança. Tudo converge para o impacto máximo sobre ele.
Ele finalmente entende o que significou seu desprezo diário? Será que sente remorso ou apenas frustração? Eu percebia cada nuance de sua reação, e cada pequeno gesto de arrependimento se transformava em combustível para minha força silenciosa. O silêncio da casa naquela noite era pesado, quase palpável. Gustavo andava de um lado para o outro, processando cada detalhe, cada gesto que havia subestimado. Eu, sentada no sofá, observava e refletia sobre o poder da paciência e da estratégia silenciosa. Pequenos choques internos surgiam. Será que ele compreendeu o tamanho da lição que recebeu? Será que algum gesto dele agora pode reconquistar a confiança que ele perdeu? Eu mantinha meu controle absoluto, sabendo que cada ação dele estava limitada pelo passado. Quando ele finalmente sentou, cansado, derrotado, percebi que o arrependimento havia atingido seu ápice. Mas eu não precisava rir, nem humilhar. Minha força estava no silêncio, na calma, na certeza de que agora eu detinha o controle da própria vida. Ele vai conseguir reparar algo? Ou será tarde demais? Será que algum gesto de bondade poderia desfazer anos de desprezo? A tensão emocional pairava como uma nuvem pesada, carregada de expectativa para o que ainda viria. Antes de dormir, revi mentalmente a sensação de liberdade que o carro novo e a revelação da herança me deram. O impacto sobre Gustavo era inegável, e eu sabia que cada segundo de arrependimento dele seria sentido com intensidade. Pequenos choques finais. Será que ele consegue lidar com o poder que eu conquistei silenciosamente? Será que alguma tentativa de reconciliação seria genuína ou apenas mais uma prova de arrogância? Eu fechava os olhos com satisfação, sabendo que cada detalhe do dia havia consolidado minha independência. Gustavo, agora consciente de seu erro, enfrentaria a realidade de que nunca mais poderia controlar minha vida. E eu, Ana, finalmente, sentia que cada passo silencioso de paciência e estratégia havia se transformado em poder, liberdade e justiça emocional. Ele aprendeu a lição tarde demais? E eu, estarei pronta para o próximo desafio? Gustavo entrou na sala naquele dia com o olhar abatido, cada gesto seu revelando a mistura de surpresa, frustração e arrependimento. Eu me mantinha calma, sentada no sofá, observando cada detalhe dele. O carro novo ainda brilhava na garagem, como um símbolo silencioso da minha independência conquistada. Ele não sabia por onde começar. Cada palavra parecia inútil diante da magnitude do que eu revelara. Pela primeira vez, eu senti que ele realmente entendia o tamanho do erro que cometeu todos aqueles anos. Será que ele vai perceber que perdeu tempo demais tentando me controlar? Durante o café da manhã, Gustavo tentou iniciar uma conversa, mas sua voz soava insegura. Cada frase que ele dizia era uma tentativa tímida de reparar o passado, mas eu sabia que algumas feridas não poderiam ser apagadas com palavras. A revelação da herança havia virado o jogo, e agora ele estava diante da realidade. O controle que julgava ter sobre mim nunca existiu. Eu respirei fundo, mantendo a serenidade, enquanto sentia o impacto silencioso de meu poder. Pequenos choques surgiam a cada gesto dele. Será que ele entende que minha paciência estratégica foi meu maior trunfo? Naquele dia, resolvi dar um passeio sozinha com o carro novo. Cada quilômetro percorrido era uma sensação de liberdade que Gustavo jamais poderia tirar de mim. Ele me observava da janela, confuso, como se tentasse compreender o que acontecia, mas era tarde demais. Será que ele vai se dar conta do quanto me subestimou? Cada curva, cada movimento ao volante, fortalecia a certeza de que minha vida agora estava nas minhas mãos, e que cada desprezo dele havia apenas acelerado minha transformação silenciosa. Quando retornamos, Gustavo tentou mais uma vez aproximar-se, desta vez com um pedido de desculpas contido. Eu ouvi, mas não respondi imediatamente. Cada palavra dele parecia carregar o peso de anos de arrogância e desprezo, agora refletido em arrependimento. Eu sabia que o impacto do dia anterior ainda reverberava, e que qualquer gesto de reconciliação precisaria ser conquistado com respeito, não imposto. Será que ele compreenderá que nada será como antes? Será que algum arrependimento dele será suficiente? Mais tarde, enquanto organizava alguns papéis da minha herança, percebi a frustração crescente dele. Gustavo entendia, finalmente, que o desprezo diário tinha um preço alto e que ele havia perdido oportunidades de nos entender e respeitar. Eu não precisava dizer nada. Cada olhar meu transmitia a força que ele tentava ignorar. Pequenos choques internos se acumulavam, e a tensão emocional crescia. Será que ele vai admitir a gravidade do erro, ou continuará tentando justificar sua arrogância? À noite,
Nos sentamos na sala para conversar. Eu decidi mostrar uma parte da documentação da herança, apenas para reforçar que o controle financeiro que ele imaginava ter nunca existiu. Seus olhos se arregalaram novamente. E pela primeira vez eu percebi medo misturado com arrependimento. Será que ele vai se arrepender de todo o desprezo ou apenas da situação financeira? Cada detalhe reforçava que a paciência e a estratégia silenciosa haviam dado resultado. Nos dias seguintes, ele tentou recuperar espaço, mas a dinâmica havia mudado. Eu estava no controle da minha vida, da minha independência, da minha liberdade. Cada gesto dele agora era acompanhado por consciência e cautela, pois ele finalmente percebeu que o poder do desprezo e da arrogância não poderia apagar a força que eu sempre tive, apenas silenciosamente escondida. Pequenos choques. Será que ele vai aprender a respeitar ou continuará tentando impor controle? Finalmente, senti a satisfação de ver o impacto completo do meu plano. Gustavo reconheceu o erro, sentiu arrependimento, mas eu permaneci firme, demonstrando que a liberdade e a paciência estratégica haviam prevalecido. Eu, Ana, não dependia mais de ninguém. E cada atitude dele agora refletia o peso do passado que ele subestimou. Será que ele vai mudar de verdade ou a arrogância falará mais alto? Antes de dormir, fechei os olhos e sorri, lembrando de todos os anos em que fui subestimada, cada momento de desprezo, cada comentário frio e controlador. Agora, tudo isso se transformava em força silenciosa. Eu sabia que minha independência era irrefutável e que a paciência e a estratégia haviam dado a lição mais poderosa de todas. Quem subestima uma mulher paciente e inteligente jamais vence no final. O silêncio da casa naquela noite tinha um peso diferente. Gustavo permanecia cabisbaixo, consciente de que anos de desprezo e arrogância haviam finalmente encontrado uma barreira intransponível. Eu, Ana, sentada em meu canto, sentia uma paz intensa, fruto de paciência, estratégia e coragem silenciosa. Cada gesto, cada decisão calculada ao longo dos anos culminou naquele instante. Eu era livre, independente e respeitada. Será que ele realmente entendeu tudo ou ainda tentará recuperar o tempo perdido? Enquanto refletia sobre cada momento, percebi que a vida é feita de escolhas e limites. Alguns erros não podem ser consertados com desculpas tardias. Algumas atitudes exigem paciência e força para que a justiça silenciosa se manifeste. O desprezo, que antes parecia dominar meu mundo, agora se transformava em aprendizado e poder. Eu entendia que minha vitória não estava em humilhar Gustavo, mas em consolidar minha própria força e liberdade, provando que a paciência estratégica é mais poderosa que qualquer arrogância.